Queridos amigos e amigas, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 1º de dezembro de 2024, em nossa série Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 27. E hoje nós vamos abordar o capítulo 27, que é Pedi e obtereis. E hoje nós vamos tratar do item 9 ao item 15, que tem como subtítulo Ação da prece, transmissão do pensamento. Como é um capítulo um item, aliás, um pouco grande, então nós vamos falar de cada um dos itens deste subtítulo e vamos então automaticamente fazendo o comentário. Então, só para repetir, para nós podermos fixar, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos falar do item 9 ao item 15, que tem como subtítulo Ação da prece, transmissão do pensamento. Então, vamos ao item 9. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus, escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, neste item 9, Kardec nos dá assim um pequeno parecer de como é feita essa ação quando nós entramos em prece. E a primeira coisa que ele nos fala é que a prece é uma invocação. A invocação para que, por nós ou por outra pessoa, solicitemos algo que seja importante. A prece, segundo ele, é feita através do pensamento. Por isso que não bastam lindas palavras, não bastam lindas posturas verbais, sem que o pensamento esteja inteiramente envolvido por amor e por bondade. Ele nos coloca 3 opções quando fazemos uma prece. Essa prece pode ser um pedido, essa prece pode ser um agradecimento, ou esta prece pode ser uma glorificação. Então vejam que quando nós endereçamos uma prece a nós mesmos ou a uma outra pessoa, nós podemos fazer um pedido, fazer um agradecimento ou fazer uma glorificação. Podemos orar por nós, podemos orar por outras pessoas, podemos orar por quem está vivo e podemos orar por aqueles que já estão mortos, aqueles que já
desencarnaram. Importante nesse item, quando Kardec diz que as preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. Então, vejam a organização do plano espiritual. Espíritos que são incumbidos de receber a prece que realizamos, e aí sim elas as dirigem a Deus para que sejam analisadas, para que sejam observadas e, é claro, até que ponto elas podem ser atendidas pelos espíritos superiores. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, por exemplo, vamos fazer uma prece ao Dr. Bezerra de Menezes, pela saúde de alguém. Essas preces dirigidas a estes bons espíritos, e nós citamos aqui o Dr. Bezerra de Menezes, mas nós poderíamos fazer uma prece à Madre Teresa de Calcutá, à Irmã Dulce, à Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui em Aparecida do Norte. Então, essas preces, elas são automaticamente reportadas a Deus. Por isso que os benfeitores espirituais analisam aquilo que nós estamos ofertando através da nossa prece. Se é um pedido, esse pedido, claro, será analisado. Se é um agradecimento, os benfeitores espirituais também, claro, ficarão satisfeitos pela graça obtida, pelo merecimento recebido. E quando é uma glorificação, então, é aquele estado, vamos dizer assim, de êxtase, quando integralmente nos sentimos realizados por aquela conquista, por aquele ato que foi obtido através do exercício da nossa fé. Importante lembrar que nada, absolutamente nada, sucede sem a vontade de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos como pedido, como agradecimento ou uma glorificação, nada, absolutamente nada, foge à vontade de Deus. E nessa intermediação entre nós e Deus estão os benfeitores espirituais. Espíritos amigos, espíritos familiares, o nosso anjo de guarda, o mentor amigo que nos acompanha, para que desta forma todos nós estejamos envolvidos naquela tarefa que diz respeito àquela prece. E é importante lembrar, a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Então, se vou fazer uma prece a uma pessoa que já desencarnou, ou a uma pessoa que está viva, mas está distante de mim, que essa prece, pela invocação, ela possa ser feita através do pensamento, porque o pensamento transcende todas as barreiras, todos os obstáculos para atingir o objetivo da qual estamos desejando. Vamos ver o que ele nos fala no item 10. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância,
precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Esse fluido recebe da minha vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. A vontade é o veículo do pensamento. Eu tenho vontade de orar para determinada pessoa. Essa vontade é o veículo que faz com que o meu pensamento vá até os intermediários daquele a quem eu estou orando, daquele a quem eu estou querendo socorrer. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Por isso que eu posso orar para o doutor Bezerra de Menezes, pedindo-lhe uma ajuda ou agradecendo-lhe por um benefício recebido, e esse espírito pode estar numa dimensão longínqua daqui do planeta Terra, numa outra morada. Mas através da minha vontade, do meu pensamento e do fluido vital que está em toda parte, esse pensamento chega até onde ele esteja, diretamente a ele ou através dos seus intermediários. Olha como é importante a ação da prece, como ela tem um significado extremamente importante na nossa vida. Como que a prece não deve ser feita simplesmente por fazer palavras corridas ou pensamentos atrapalhados. É aquele instante de concentração em que nós vamos mergulhar no fluido cósmico universal e, através da nossa vontade, vamos expandir o nosso pensamento para que ele chegue até determinada criatura, para que ele chegue até determinado espírito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estende entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então eu posso orar para um desencarnado da mesma forma que um desencarnado pode orar por mim. E quando esse processo se realiza, criamos, como diz Kardec, criamos um laço, um cordão, uma corrente fluídica entre um e outro. O pensamento dele chega até mim, mesmo que eu não perceba, e o meu pensamento chega até ele, mesmo que ele não perceba. Isso falando de espíritos comuns. Se me dirijo a Bezerra de Menezes, ele próprio ou seus intermediários receberão o meu pedido. Pode ser que, se ele orar por mim ou os seus intermediários orarem por mim, talvez não perceba isso,
mas eu vou receber todos os benefícios da oração que foi transmitida. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Quanto mais vontade, mais firme o pensamento. Automaticamente, maior corrente de energia fluídica magnética entre as duas, entre a transmissão. Se simplesmente faço por fazer, para preencher o tempo, ou simplesmente por fazer, sem aquela fé e aquela vontade verdadeira, a corrente é muito fraca. Um exemplo muito simples disso. Quando olhamos uma corrente elétrica de 110 e quando olhamos uma corrente elétrica de 220. Se tomarmos um choque de 110, até suportamos porque é mais fraca, mas se tomarmos de 220, teremos um impacto maior no corpo físico. Se a vontade da nossa prece, aliada a um pensamento compenetrado, é como se estivéssemos realizando uma corrente fluídico-magnética de 220 volts. Ela tem uma capacidade muito maior de atingir o objetivo numa amplidão muito grande. Por isso que nós não podemos simplesmente fazer uma prece. É preciso que nós nos preparemos para isso, que nos qualifiquemos para isso, que nos identifiquemos com aquele processo que vamos realizar para que a prece atinja o objetivo necessário. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Como é que os espíritos se comunicam? Pelo pensamento. Como que esse pensamento é gerado? Pela vontade. Como eu me comunico com determinado espírito? Pelo pensamento. E como esse pensamento é gerado? Pela vontade. Como que nós, muitas vezes, temos a capacidade de nos comunicar com uma determinada pessoa que está distante de nós. Então, pensamos naquela filha ou naquele filho que está em outro país e pensamos ali de uma maneira muito forte: puxa, queria tanto que você ligasse para mim, queria tanto que você mandasse uma mensagem para mim. A vontade, aliada àquele pensamento, àquela corrente magnética fluídica de 220 volts, muito forte, emitida pela mãe, muitas vezes é captada por aquele filho ou por aquela filha que está em determinado país, e ali, do nada, aquele filho ou aquela filha pensa assim: puxa, eu vou mandar uma mensagem para minha mãe ou para o meu pai. Então não é o acaso, não existe o acaso. Existe toda uma parte científica, toda uma parte fluídico-magnética de nós para com o outro, do outro para conosco, dentro deste fluido cósmico universal, que faz com que as coisas aconteçam. Por isso que nos mundos superiores, de alta hierarquia, os espíritos quase nem falam, se comunicam pelo pensamento. São mundos em que o bem impera integralmente.
Não há nenhum sentimento ou nenhum pensamento negativo, ruim. Então, imaginem, para que nós possamos chegar a essa condição, há de ter uma depuração muito grande em nós mesmos. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, quando nós passamos a entender esse mecanismo, quando nós passamos a entender a nossa vontade, aliás, o nosso pensamento, aliado à nossa vontade, mergulhando no fluido cósmico universal, de uma maneira intensa, de uma maneira viva, de uma maneira profunda, a prece atinge o determinado objetivo, seja para o encarnado ou para o desencarnado. Mas, importante lembrar, não há nisso nada de material. O que há nisso é a questão fluídico-energética, que faz com que haja esse processo de uma maneira natural. Lembrando também que tudo, absolutamente tudo, passa pela vontade de Deus, o juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. O item 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta até o termo de seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Então, Kardec aí mostra para nós que pela prece nós sempre receberemos o concurso dos bons espíritos, que virão até nós através de boas resoluções, de boas inspirações, de boas intuições, nos ajudar naquilo que precisamos. Através da prece, nós nos fortalecemos moralmente e, consequentemente, conseguimos com maior facilidade vencer as dificuldades do nosso caminho, nos afastar dos erros que muitas vezes ainda carregamos e que fazem parte da nossa existência atual, ou aqueles erros que trazemos ainda de vidas passadas e que precisamos vencer para definitivamente tirá-los da nossa intimidade. Mas Kardec deixa bem claro que simplesmente o fato de orar não significa que seremos livres de todos os empecilhos da vida. Porque existe, é claro, toda uma programação, existe todo um processo a ser vivido na atual caminhada. Mas ele dá um exemplo para nós. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde
em consequência de excessos a que se entregou, e arrasta até o termo de seus dias, uma vida de sofrimento. Aí Kardec pergunta: terá ele direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às suas tentações. Então, Kardec dá aí, neste item 11, dois exemplos para nós. Daquele que ora, daquele que faz a prece, utilizando-se do seu pensamento e da sua mais pura vontade, para receber dos benfeitores espirituais resoluções positivas, intuições importantes, inspirações significativas, para que ele possa, por sua capacidade própria, vencer as dificuldades, encontrar meios, encontrar caminhos, encontrar novas portas para que vença a dificuldade. Agora, aquela pessoa, por outro lado, que não se utilizou da prece e durante toda uma vida foi se entregando aos excessos, em determinado instante ele não terá direito mais a reclamar da falta de ajuda, porque ele mesmo proporcionou a ele próprio o excesso. E o excesso fez com que ele, infelizmente, obtivesse uma vida de sofrimento, muitas vezes de dor e de dificuldades. Então, esse item 11 mostra essas duas diferenças para nós. Por isso que em todo o instante, em todo momento, em todo caso, em toda situação, os benfeitores espirituais pedem a nós o quê? Prece. Prece e prece. Quanto mais oramos, mais amparo temos. E repetindo, que esta prece, que esta oração seja algo bom, seja algo verdadeiro e não simplesmente palavras que saem aleatoriamente da nossa boca. Vamos no item 12. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, e a outra das tribulações de que ele se constituiu a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Isso é muito importante e que muitas vezes nós não percebemos. Se dividirmos em duas partes os males da vida, diz ele, o que nós vamos ver? Uma parte é constituída daqueles homens que não podem evitar as dificuldades e as tribulações da vida, porque elas fazem parte de um processo evolutivo, fazem parte de uma prova ou de uma expiação da qual aquele homem está sujeito a viver. Por outro lado, temos aqueles homens em que as tribulações nada mais são do que reflexo dele próprio. Ele foi a causa primária daquela tribulação. A sua incúria ou os seus excessos provocaram aquela tribulação. E aí Kardec deixa uma frase muito importante. Evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições,
as quais se pouparia, se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Então, nós vemos que o segundo item, ou seja, daquilo que provocamos, é a maior parte das nossas aflições e dos nossos sofrimentos. Se nós usássemos um pouco mais da sabedoria e da prudência, não sofreríamos tanto. Passaríamos pela vida cumprindo as nossas obrigações da melhor maneira possível. E quando nos deparássemos com alguém que estivesse ali vivendo momentos de turbulência e de aflição, mesmo utilizando-se costumeiramente da prece, saberíamos compreender e entender que aquela pessoa está ali vivendo um momento de prova ou um momento de expiação, em que a prece irá aliviar, irá sustentar, mas não irá mudar o contexto daquela caminhada. Nós precisamos aprender a entender isso, a compreender essa realidade e essa verdade, para que não fiquemos na dependência de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, para que eles resolvam tudo. Se há um problema, esse problema faz parte do meu processo reencarnatório ou ele foi criado por mim mesmo? Se ele faz parte do meu processo reencarnatório, então eu vou orar pedindo sustentação, pedindo fé, confiança, esperança, para que eu consiga passar por aquilo da melhor maneira possível. Agora, se fui eu que criei, eu não posso atribuir aos outros a responsabilidade que me causa, que me cabe. A responsabilidade é minha. Se eu conseguir, se eu conseguir acordar para a realidade, através da prece, eu posso me arrepender daquilo e mudar a caminhada. Caso contrário, eu vou continuar sofrendo por algo que eu mesmo criei. Ele continua: não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Olha que importante as palavras de Kardec. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e as dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças e etc. São exemplos que Kardec nos coloca, muito importantes para a nossa reflexão. Se não ultrapassássemos o limite do necessário
na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, e etc. Olha que interessante, simples exemplos que Kardec dá para nós, para que saibamos superar as dificuldades da vida. Vejam como nós, em grande parte, como ele disse anteriormente, em grande parte das situações, nós somos os responsáveis pelos nossos próprios sofrimentos. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males. Que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males. Que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Então, é aquele exemplo que eu falei anteriormente. Aquela pessoa que ora, mas ela não consegue livrar-se daquela situação. Porque aquilo é decorrente, talvez, de um processo reencarnatório, de prova ou de expiação. Então, o que essa pessoa precisa? Da prece, para que ela tenha sustento, para que ela tenha fé, para que ela tenha confiança, para que ela tenha força para superar aquele momento. Porque se ela não agir dessa maneira, ela entrará em desequilíbrio emocional, mental, psicológico, físico, espiritual e vai agravar ainda mais a situação com a sua postura de não aceitação, de revolta. Tanto que ele fala: ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos bons espíritos, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Ou seja, através da prece, eu vou granjear, eu vou receber, eu vou me permitir ter dos bons espíritos inspirações salutares, para não me permitir os maus pensamentos, os maus sentimentos, as palavras negativas, as posturas errôneas que viriam a agravar ainda mais a minha postura, a minha situação naquele momento. E ele deixa claro, de uma maneira ainda bem frisada por ele mesmo. Neste caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infrinjamos,
dirigindo o nosso livre-arbítrio. Olha como é importante ler as entrelinhas de tudo aquilo que a codificação nos oferece. Esse trecho grifado por Kardec é muito importante. Muito, muito importante. O que os espíritos fazem não é afastar de nós o mal, porém, sim, desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Naquela situação de que oramos, 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 oramos e o problema não se resolve, ou o problema não se extingue. Eles, os espíritos, em nada obstam ao cumprimento dos decretos de lei. Aliás, eles, os espíritos, nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, da lei, nem suspendem o curso das leis da natureza. Eles apenas evitam que as infrinjamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, há uma proximidade tão grande dos espíritos junto a nós que eles dirigem o nosso livre-arbítrio, para que nós não venhamos a complicar ainda mais a situação quando entramos naquele estado de revolta, de inconformação com a situação. Olha como os espíritos benfeitores são sábios. Eles não vão contra Deus, eles não vão contra os decretos de Deus, eles não modificam as leis da natureza, eles não modificam as leis naturais de Deus, eles simplesmente dirigem o nosso livre-arbítrio, cercando-nos de fluidos, de energias, de proteção, para que nós não venhamos a infringir tudo isso e complicar ainda mais a nossa situação. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. Agem, contudo, a nossa revelia, de maneira imperceptível, para nos não subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Eu recebo a intuição, eu recebo a inspiração, eu recebo a mensagem. Se vou colocá-la em prática ou não, cabe a mim decidir. Se quero continuar revolto com aquilo, é de minha livre vontade. Se aceito aquela intuição, aquela inspiração, aquela mensagem e coloco em prática, vou mudar o processo. Quer Deus que seja assim, para que aquele que tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Quer Deus que seja assim, para que aquele, o outro, o revoltado, tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, explicar estas palavras: pedi e obtereis.
É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Por que eficácia reduzida a essas proporções? Porque aquela pessoa muitas vezes está lá revoltada, inconformada com a vida ou com a dificuldade que esteja passando. Mas será que a prece não traria a a essa pessoa resultados imensos? Mesmo com sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Se aquela pessoa reservasse pelo menos uma vez um instante de prece, será que alguma coisa não mudaria com a ação da vontade, do pensamento, mesmo que limitado, mesmo que muito pouco? Mesmo que houvesse uma dificuldade muito grande desta comunicabilidade dos espíritos para com ele, será que, ao fazer a prece, essa pessoa não obteria um resultado maior e melhor? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e, para com os outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. Olha que bonito. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar anteriormente. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Vejam que interessante, aquela pessoa revolta, muitas vezes aquele problema não vai se alterar da noite para o dia, mas com a ação da prece, pela bondade de Deus e dos benfeitores espirituais, haverá um alívio, haverá uma paz, haverá uma tranquilidade, novas portas poderão se abrir para que aquela pessoa encontre alternativas de fazer com que a sua prova ou a sua expiação se tornem mais brandas. E com isso, vencer dia após dia a tarefa de que ela própria solicitou ou que ela foi destinada a viver dentro de um caso de expiação. Então vejam como que a prece, a ação da prece, ela vai além de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Porque nós sabemos que Deus é bondade, é amor, e Deus não nos permite reencarnar para sofrer. Deus nos permite reencarnar para que possamos aprender aquilo que ainda precisamos aprender. Vamos ao item 13. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. Porquanto o homem vicioso e mau
não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um momento instintivo, quem se quer recompensar as preces de outrem, falo de preferência às daquele cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são muito prontamente ouvidos. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras. Nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recompensar às preces de outrem, falo, falo de fazer, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Então vejam, a prece do homem bom, do homem caridoso, do homem que tem dentro de si o verdadeiro sentimento de piedade para com o próximo, ela é ouvida por Deus e pelos benfeitores espirituais. Agora, quando é feita pelo homem vicioso e mau, nós vamos entender que aquela pessoa ainda não compreendeu o verdadeiro sentimento de piedade. Ela não compreendeu ainda o fervor de como realizar aquilo com confiança e vontade. Ela simplesmente faz expondo palavras, mas aquelas palavras totalmente vazias de sentimento. Por isso que é importante, quando nós recebemos uma prece, ou quando nós oferecemos uma prece, e essa troca está inteiramente envolvida em sentimento de piedade, em sentimento de ajuda, em sentimento de querer fazer o bem ao outro e o outro fazer o bem a nós. O item 14. Por exercer a prece uma como ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. Então, às vezes, nós falamos assim: ah, aquela pessoa não tem energia, ela não tem fé, ela não tem força fluídica, ela não tem força magnética. Não é assim que funciona. Quando uma pessoa ela não tem a energia, a compreensão necessária, fluídica, magnética, para, através do seu pensamento e da sua vontade, exercitar a prece em favor dela mesma ou em favor de outro, os espíritos suprem essa carência.
para que aquela solicitação, aquele agradecimento ou aquela glorificação chegue até o seu destino, para que os outros espíritos possam analisar e, é claro, observando-se a postura daquela pessoa, consequentemente, ela receberá a graça desejada. Quantas pessoas que nós vemos fora do meio espírita que realizam essas caminhadas pelas estradas, aqui mesmo na nossa região, em Aparecida do Norte, lá no Círio de Nazaré, na Bahia, em tantos outros centros em que esses acontecimentos acontecem em agradecimento a uma determinada santa ou a um determinado santo, a postura daquelas pessoas muitas vezes nos surpreendem, porque são pessoas, na sua grande maioria, humildes, pessoas simples, mas que trazem dentro de si um pensamento fervoroso, uma vontade muito grande. Elas podem não ter uma capacidade energética, fluídica imensa. E aí o que acontece? Os espíritos suprem essa carência e fazem com que aquilo que ela está necessitando possa chegar aos espíritos superiores e, às vezes, ou na sua grande maioria das vezes, essas pessoas alcançam os seus objetivos, porque são dignas de alcançar, pelo merecimento, pela fé, pela oração, pela prece, por aquilo que estão realizando. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade de Deus. Então, às vezes, eu quero orar por uma pessoa, mas me acho tão incapaz de oferecer alguma coisa boa para aquela pessoa. Os espíritos analisam isso, quando feito, é claro, de uma maneira sincera e verdadeira, os espíritos analisam isso como um ato de humildade, onde eu me reconheço ainda muito pequeno para oferecer algo de muito grande a uma outra pessoa. Os espíritos se aproximam, suprem a minha carência, a minha necessidade e levam o bem a outra pessoa. Utilizam-se daquilo que eu posso dar com aquilo que eles têm de melhor para que a prece atinja o seu objetivo. Diferente da prece do orgulhoso, como diz Kardec, que deposita a fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser melhor, acredita ser-lhe possível, aliás, sobrepor-se à vontade do Eterno, à vontade de Deus. Então, se você se acha muito pequeno para fazer prece por pessoas, por doentes, por aflitos e necessitados, não se importe com isso. Se a sua prece é feita com devoção, com amor,
com verdade, com fé, entendendo a sua limitação e colocando-se numa postura humilde de que você necessita da ajuda dos bons espíritos para que aquela prece tome uma proporção maior e seja levada a quem precisa, você pode ter certeza absoluta que os espíritos irão lhe ajudar. E a prece chegará repleta de boas vibrações àquela pessoa a quem você dirigiu aquela prece. E ele termina o item 15 dizendo assim: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feito. Eu posso estar dentro do ônibus, eu posso estar dentro do shopping, eu posso estar dentro do metrô. Quando eu fecho os meus olhos, me concentro e em pensamento faço uma prece, eu estou me ligando àquela pessoa, àquele grupo de pessoas. Se eu só posso dar 50% do que eu tenho, a espiritualidade vai suprir o restante para que chegue até 100 e o objetivo seja alcançado. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Então, quando a prece é em comum, quando nós nos juntamos para fazer prece em favor dos outros, isso se torna ainda mais poderoso. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Vejam, estamos em 10 pessoas com a mesma intenção, o mesmo objetivo, o mesmo pensamento para aquela pessoa. Imaginem a dimensão energética e fluídica desse processo. Ah, então quer dizer que orar sozinho não é tão eficaz. Não é isso que Kardec está dizendo. Orar sozinho, de uma maneira compenetrada, correta, justa, verdadeira, atinge-se o objetivo. Orar em comum, aumentamos ainda mais o poder daquela prece, para atingir também o mesmo objetivo. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar,
Se cada uma atua isoladamente e por conta própria, mas que importa? Seja grande o número de pessoas, é uma pergunta. Mas que importa? Seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto duas ou três, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras. Então, Kardec também mostra isso. Ele não se esqueceu desse detalhe. Eu tenho 100 pessoas, mas se cada uma estiver pensando em algo diferente, nós não vamos atingir o objetivo. Enquanto se eu tenho ali duas que estão uníssonas na mesma tarefa e no mesmo objetivo, essas duas vão atingir de uma maneira mais prática e objetiva o propósito do que aquelas 100. Então, não é a quantidade, é a qualidade. Não é a quantidade de pessoas que vai fazer com que se atinjam os objetivos necessários e desejados. É a qualidade daquilo que estamos oferecendo. Então, você doa, juntamente com mais 99 pessoas, mas que todas estejam no mesmo pensamento, que todas estejam na mesma direção, que todas estejam no mesmo propósito. Olha a dimensão que isso vai ter. Se eu tenho lá uma ou duas, 5 ou 10 que estão desconformes com a realidade, quebramos, de uma certa forma, toda aquela corrente fluídico-magnética que poderia ser feita de uma maneira muito grande. E às vezes, eu sozinho, ou eu e mais uma ou duas pessoas, consigo obter um resultado muito maior do que aquelas 100 pessoas. Então, não é a quantidade, é a qualidade daquilo que estamos oferecendo. Não é a quantidade de vezes em que oro, é a qualidade que oro naquele único instante do meu dia. Então vejam como esse capítulo, e principalmente esse item, que é o item do 9 ao 15, item 9 ao 15 do capítulo 27, pedi e obtereis, neste subitem que tem como título Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. É um item que todos nós deveríamos reler em casa, com calma, com tranquilidade, entender esse mecanismo para que a gente possa observar o quanto é importante. O quanto é importante esse trabalho que nós oferecemos a nós mesmos e aos outros através da prece. Nós, infelizmente, não temos ainda uma dimensão verdadeira do poder da prece, do quanto ela é eficaz, do quanto ela é importante. Muitas vezes não temos o costume de orar de uma maneira mais contínua, às vezes não temos tempo, ou não achamos tempo para orar, dado a corrida da vida, e perdemos uma grande oportunidade de receber dos benfeitores espirituais as intuições, as inspirações, as reflexões, as mensagens para determinadas situações da vida. E às vezes os espíritos agem de uma maneira imperceptível. Puxa, como que aquilo veio na minha mente? Nossa, como que eu não pensei nisso? Nossa, como eu não vi aquilo? E às vezes é preciso que aquilo aconteça
E aí, os benfeitores espirituais se utilizam dessa sutileza que eles possuem e trazem mesmo assim até nós algo para que a gente possa refletir e mudar determinada situação, ou pelo menos melhorar aquela determinada situação. Em toda parte, quando nós olhamos as mensagens de Kardec na codificação, quando olhamos as mensagens trazidas pelos inúmeros espíritos através do Chico, do Divaldo, do Raul Teixeira e tantos outros médiuns, o que nós mais observamos por parte desses benfeitores amigos é a orientação para que nós nos utilizemos mais da prece. Porque quando nós utilizamos a prece, nós tiramos a venda dos olhos, tiramos a placa da frente do nosso coração, e aí abrimos o nosso pensamento de uma maneira mais abrangente para poder receber essas orientações. E lembrando aquilo que Kardec disse no começo dessa nossa lição, que a gente seja um pouco mais vigilante, que nós sejamos um pouco mais prudente nas nossas ações, para não aumentarmos as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, que a gente possa, a partir desse ensinamento, agir de uma maneira melhor para que daqui para frente a nossa caminhada seja uma caminhada mais suave, mais tranquila, sem tantos atropelos, sem provocarmos tanta dor e tanto sofrimento para nós mesmos e muitas vezes até para outras pessoas. Então, esse é o nosso estudo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso capítulo 27, Pedi e obtereis, do item 9 ao 15. Quero agradecer aí pelo seu carinho, pela sua bondade, agradecer pela sua participação conosco, convidá-lo, né, para conhecer a nossa programação semanal aqui no programa Espiritismo e Vida e também conhecer a nossa programação semanal, 24 horas por dia, da Web Rádio Espiritismo e Vida. Desejo a você um bom final de domingo, uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, a você, a sua família, ao seu lar, ao seu trabalho, e que a gente aprenda a fazer com que a prece seja algo normal na nossa vida. A prece quando vamos tomar um banho, a prece quando vamos nos alimentar, quando acordamos, quando vamos nos deitar, quando precisamos de uma orientação, quando recebemos a orientação, porque, como disse Kardec, a prece pode ser um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Então, que a gente se utilize dela como algo comum na nossa vida, para o nosso bem, para o bem dos outros e para criar um laço mais próximo e mais afetivo com os benfeitores espirituais. Uma boa semana para você, que Jesus te abençoe, te dê muita paz e muita saúde na sua caminhada. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo encontro.